Compreendendo a educação como uma ação emancipatória e o patrimônio como uma expressão de pertencimento a uma comunidade, podemos refletir o que pode ser a educação patrimonial. Tem o papel de construir uma relação entre comunidades e os lugares, entre as experiências sociais. A construção de conhecimentos do passado com a vivência experimentada no presente, possibilitando a apropriação social de conhecimentos do qual o patrimônio é o suporte. Você acabou de ouvir um trecho da fala da professora doutora Sônia Ribeiro, docente do curso de licenciatura em História, que pesquisa a temática de memória e patrimônio. Bora saber mais sobre o que é educação patrimonial e um pouco dos patrimônios de Rondônia? Então bora cidadaniar! 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Fernanda Jamile e você está no 321 REC, Experimento em Rádio, Educação e Cidadania da Universidade Federal de Rondônia. No episódio da semana, vamos conversar sobre educação patrimonial, que também é um dos nossos direitos. Mas antes vamos falar um pouco sobre o que é educação patrimonial e por que ela é importante. Segundo o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional, centrado no patrimônio cultural, como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Em outras palavras, o trabalho da educação patrimonial é fazer com que crianças e adultos conheçam, se apropriem e valorizem a sua herança cultural. Interessante, né? Anteriormente existia uma ideia diferente do que era considerado patrimônio. Ouvi só a professora do curso de História na Universidade Federal de Rondônia, Sônia Ribeiro, sobre isso. Patrimônio é uma categoria de pensamento que expressa historicamente os campos de disputa políticas de sentido, significação, status, valores das sociedades ao longo da história das civilizações humanas. Se em um primeiríssimo momento ele significou um conjunto de bens, propriedades herdadas e pertencentes a um chefe de família, pater, pelo passar dos séculos, seu significado foi sendo ampliado para um conjunto de bens representativos da pátria. E agora, em nossa sociedade contemporânea, essa disputa social dos sentidos e significações ampliaram-se. A partir da Convenção da Unesco de 2003, o patrimônio passou a ser categorizado como cultural, natural, material e imaterial, e não se entende mais apenas como uma referência de valor para a pátria, mas como um conjunto representativo da diversidade cultural de um povo. O patrimônio passou a ser entendido como um conjunto de bens e práticas culturais que representam a vivência de um dado povo. E, ao meu ver, por assim representar, ele pode ganhar força no imaginário social de criar uma experiência de ligação, de pertencimento social, ou seja, reconhecer uma representação inteligível da história de uma comunidade ou da sua própria comunidade. Conhecer suas origens é uma forma de refletir conscientemente a direção que se quer tomar para o futuro, sem necessariamente negar o passado, e sim compreendendo-o, preservá-lo para que possa demonstrar a caminhada que se fez enquanto um ser social e a qual grupo você pertence e transforma. Ana Clara Barata, que é acadêmica do curso de Licenciatura em História e também está atuando no PIBID, um programa do governo federal para iniciação à docência, vai falar um pouco sobre como foi na prática a experiência dela e do seu trio dando aula sobre patrimônios culturais em uma trilha chamada Parcimônia na Amazônia, na Escola Eduardo Lima e Silva, na zona sul de Porto Velho. Vejo uma vontade de explicar, de ensinar o que é o patrimônio através da educação patrimonial. O projeto vem porque a gente faz a eletiva de Patrimônio e Memória com a professora doutora Sônia Ribeiro. E essa eletiva foi muito importante pra gente, sabe? Abrir o nosso olhar sobre o que é o patrimônio, que o patrimônio ele vai passar de ser algo físico, algo que a gente pode tocar. O patrimônio é muito mais que isso, né? E daí a gente viu essa oportunidade na Trilha Parcimônia na Amazônia, feita lá na
escola Eduardo Lima e Silva. E aí a gente estava assistindo uma aula e a professora de literatura inglesa, ela falou que ia levar eles para fazer o passeio e tudo mais, conhecer os patrimônios da cidade. E aí eu falei, cara, eles vão para um patrimônio, mas não sabem o que é o patrimônio de fato, né? Que o patrimônio, ele tem um patrimônio também material, que passa de algo físico, que não é só a estrada de ferro, sabe? Na cabeça dos alunos, depois que a gente fez essa aula, a gente percebeu que para eles esse um patrimônio, estrada de ferro, a primeira coisa que se fala. E na aula da Sônia, ela falava muito isso, né? Que quando a gente fala assim patrimônio, a primeira coisa que vem na cabeça é a estrada de ferro. Claro, ela é muito importante, né? A gente não pode deixar de falar dela, mas não é só ela o patrimônio da cidade. E aí a gente resolveu tratar essa aula tentando fortalecer esse sentimento de pertencimento deles, né? Que os jovens, muitas vezes, eles crescem sem perceber que eles fazem parte de uma história, de uma cultura. E aí, quando eles aprendem sobre o patrimônio, tanto material quanto imaterial, como os prédios históricos, as nossas festas, as nossas tradições, as nossas culinárias, o modo de viver da nossa comunidade, a gente começa a reconhecer o valor do lugar que a gente vive, né? A gente se enxerga como parte daquele lugar. E foi o foco disso, né? Trazer esse pertencimento para eles, que vai criar um vínculo afetivo com o território, com o lugar que eles vivem. Outro ponto também que a gente tenta trazer com essa aula, que a gente trabalha primeiramente a memória, a cultura e o patrimônio, né? Que a memória e a cultura, a gente explica pra eles que é a materialização do patrimônio. Bom, a segunda coisa que a gente quis trazer com essa aula foi também incentivar o cuidado com o patrimônio, né? Com a educação patrimonial é justamente isso, é trazer esse cuidado, um outro olhar pro patrimônio histórico da cidade, né? E aí a gente incentiva esse cuidado, né? Porque quando o estudante ele começa a entender o significado daquele bem cultural, ele não vai ver aquilo ali como algo velho, como algo sem utilidade, né? Ele vai observar aquilo como algo que conta a história de um povo. Ele tá ali, ele tá contando uma história, né? E assim também ele vai ajudar eles a serem mais conscientes, mais engajados na preservação dessa memória coletiva, que a gente também trabalha com eles, a memória individual e coletiva. Outro ponto também foi criar um senso crítico de autonomia para eles também, né? A gente discute patrimônio e aí ele vai acabar refletindo sobre quem decide o que deve ser preservado, né? Quais são as histórias que foram contadas ali, quais foram silenciadas. Então, tudo isso vai ajudar ele a se questionar e vai também propor novas formas de valorização da cultura, né? Por último, a gente também abordou a parte de dar voz e identidade, né? Que o Educar para Pertencer, esse nome, né? Ele vai dar espaço também para mostrar as culturas que a gente tem aqui, né? Cultura indígena, cultura beiradeira, né? Como falam. Para eles olharem para essa cultura de uma forma mais a valorizar ela, né? Então, a juventude vai aprender, os estudantes vão aprender, né? Que a cultura não é só aquilo que está no museu. Também é o que vive na rua, é o que vive na música, na fala, na tradição da comunidade. Então a gente quis tratar dessa forma com eles. Como a Ana Clara disse, a educação patrimonial não está apenas nos museus, mas também está presente nos museus. Isabela Borges é estagiária no MERO, Museu da Memória Rondoniense, e conta um pouco sobre as exposições no MERO e como faz para visitar. Algumas exposições específicas abertas. A gente tem o hall, que tem uma amostra breve do que a gente tem guardado no acervo. A gente tem a sala do documental, que é uma exposição só com documentos, tem alguns livros, algumas imagens também. A gente tem a exposição da Rita Queiroz, que é uma doação da artista, né? Ela doou algumas peças dela da exposição pra gente expor. Tem a exposição de fotos também da Marcela Bonfim, do Divino Guaporé. A gente tem a exposição do Museu Itinerante, que é uma exposição com imagens 3D de algumas peças que a gente tem aqui. E a gente tem também a Sala do Governador, que é uma exposição fixa do museu. Vem bastante gente durante a semana, mas depende um pouco. Tem semana que tem bastante movimentação, tem semana que vem pouca gente. Mas durante a semana é mais comum a gente receber turistas, pessoas de fora e algumas escolas, alguns passeios escolares, algumas turmas que vêm para fazer pesquisa, né? Quanto as pessoas locais não é tão comum. Normalmente, quando todo final do
do mês, né, que a gente tem o Domingo no Museu, que é um dia que a gente abre justamente para receber essas pessoas que não conseguem vir durante a semana. Nesse domingo costuma vir bastante pessoas locais, bastante moradores para poder visitar, e esse domingo normalmente sempre vem bem cheio, bem carregado de público mesmo. Aqui em Rondônia temos vários patrimônios históricos tombados, que vão desde os mais conhecidos como o Real Forte Príncipe da Beira em Costa Marques, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré em Porto Velho, mas também o Festival Folclórico Duelo da Fronteira em Guajará-Mirim e o passeio de barco pelo Rio Madeira. Para encerrar o som da semana, ouve só esse recado da professora Sônia. Outro princípio a ser considerado é a construção de uma nova relação entre a população com seu patrimônio cultural. É necessário que, a partir da valorização apregoada e incentivada pelo sentimento de pertencimento, provocado pelo patrimônio reconhecido, movimente, gere ações de proteção, valorização, ações que cobrem da própria sociedade e do Estado políticas de proteção da memória e do patrimônio material reconhecido. Assim, também geramos a ação transformadora em nossa sociedade. As águas do meu rio Madeira que traz o sustento para toda essa gente. São águas que trazem esperança pro povo que vive nessa região. Fonte perene de vida que banha e percorre a nossa Amazônia, que banha também nossa terra, a nossa querida e linda Rondônia. E a gente deixa aqui o endereço do Museu da Memória Rondoniense, o MERO, que fica localizado na rua Dom Pedro II, 608, Centro, Porto Velho, Rondônia. Se você quiser visitar, o MERO fica aberto de segunda a sexta, das 8h30 da manhã a 1h30 da tarde, com entrada gratuita. Para mais informações, o Instagram é @Museu da Memória Rondoniense, tudo junto. Sou marronzinho, o boi da Amazônia. E o nosso som da semana fica por aqui, mas na próxima tem mais 321 REC, sempre na trilha que envolve o rádio, a educação e a cidadania. Acompanhe nossas produções em @rec.unir no Instagram, no canal REC Unir no YouTube e no perfil 321 REC no Spotify. Meu boi levanta poeira, fazendo a sua evolução. E a galera faz a sua festa, batendo na palma da mão. Eu sou Fernanda Jamile e te convido a caminhar com a gente. Bora cidadania? Batendo na palma da mão. 3, 2,